Tem uns dias em que o corpo até se mexe, mas a alma não acompanha. A gente faz o que precisa, fala o que esperam ouvir, mas por dentro tudo parece quebrado. Não é tristeza comum, é um cansaço que não tem nome. É como se alguma parte tivesse se perdido no meio do caminho e por mais que você tente, nada volta a ser como antes. E o mais difícil é perceber que ninguém nota. O mundo segue, as pessoas seguem, mas você sente que ficou para trás, preso num ponto que o tempo não levou. Às vezes é uma perda que não cicatrizou. Outras vezes, uma decepção tão profunda que secou o riso. Ou talvez seja o simples acúmulo de tudo, os esforços que não deram certo, as promessas que pareciam perto e sumiram no meio da espera. É nesse ponto que o coração começa a rachar. Não de repente, mas aos poucos, até o dia em que você percebe que está tentando se recompor sozinho, sem forças, sem direção. E é justamente nesse estado, o que você chama de fim, que Deus começa a agir. Ele não se assusta com o que quebrou, porque é ali que ele constrói de novo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos, capítulo 34, versículo 18. Essa verdade muda tudo, porque quando o coração se parte, Deus não se afasta, ele se aproxima. Quando a alma perde força, ele não vira o rosto, ele toca com cuidado. A dor que te faz se calar é a mesma que chama a atenção dele. Você pode até não sentir, mas ele está ali, recolhendo o que sobrou para restaurar o que ninguém mais vê. A restauração de Deus não é instantânea, é profunda. Ele vai até o ponto exato onde você desmoronou. Às vezes, antes de curar, ele expõe. Mostra o que estava escondido sob o remendo das aparências, e isso dói, porque a gente se acostuma a viver disfarçando rachaduras. Mas Deus não remenda, ele refaz. Ele não quer só te manter em pé, quer te ensinar a andar leve de novo. É difícil acreditar nisso quando o coração ainda sangra, porque a mente tenta convencer que nada mais vai se reconstruir, que o estrago é grande demais, que a alegria de antes não volta. Mas Deus não te devolve ao que era, ele te leva para algo novo. O que se partiu não será colado, será transformado. E o que você chama de perda pode ser o início da maior reconstrução da sua vida. A restauração começa no exato ponto em que você para de tentar disfarçar a dor e simplesmente deixa Deus tocar nela. Porque Ele não te vê como alguém quebrado, te vê como alguém em processo. E nesse processo, tudo o que foi ferido será restaurado por completo. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A parte mais difícil da restauração não é o começo, é o durante. Aquele tempo em que nada parece mudar, em que você ora e espera e ainda assim acorda com o mesmo vazio. É o tempo em que o coração quer ver progresso, mas Deus trabalha no silêncio. A sensação é de pausa, mas o que está parado por fora está sendo reconstruído por dentro. E esse é o tipo de obra que ninguém vê, nem mesmo você. Deus não apressa o que é profundo, Ele não reconstrói só para fazer bonito, Ele cura para durar. E curar exige tempo, exige desmontar, exige deixar o chão da alma exposto. Às vezes, antes de restaurar, Deus precisa arrancar o que se infiltrou sem permissão. As memórias que ainda doem, os hábitos que te afastam dele, as culpas que você insiste em carregar. E isso é o que mais incomoda, porque o ser humano quer sentir controle até sobre o próprio processo de cura. Mas com Deus, o processo não é sobre velocidade, é sobre profundidade. É difícil entender, porque a mente busca sinais visíveis, quer ver o milagre acontecendo, quer sentir diferença logo. E quando não vê, acha que Deus esqueceu. Mas Ele não esquece, o silêncio não é ausência, é método.
O céu trabalha em camadas, e a mais importante é sempre a que ninguém consegue enxergar. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade trará justiça. Isaías, capítulo 42, versículo 3. Esse versículo é uma promessa delicada e poderosa ao mesmo tempo. Ele mostra que Deus não descarta o que está frágil. Ele não joga fora o que parece sem força. O que para muitos seria perda, para ele é material de restauração. A cana quebrada ainda tem vida, o pavio que quase apaga ainda tem chama. E é esse quase que ele transforma em recomeço. Talvez você esteja nesse ponto, entre o que quebrou e o que ainda não foi reconstruído. E é justamente aí que o processo é mais sagrado, porque é quando você não sente nada, mas Deus está refazendo tudo. Ele está restaurando tua confiança, realinhando tua visão, ensinando teu coração a depender menos das circunstâncias e mais da presença dele. A cura de Deus é discreta, não vem com fogos nem barulho. Às vezes, vem como um alívio pequeno no meio do dia, um pensamento leve no meio da dor, uma lembrança boa que brota sem esforço. É nesses detalhes que ele começa a costurar o que o tempo rasgou. O ser humano tenta consertar as coisas como quem tenta esconder uma rachadura na parede. Passa uma tinta, disfarça e segue em frente fingindo que está tudo bem. Mas Deus não faz assim. Ele não mascara a dor, não encobre falha, não tapa buraco. Ele vai na raiz, desmonta tudo e começa de novo. Porque o amor dele não é de disfarce, é de reconstrução. Há quem peça para Deus consertar o que se perdeu, mas o que ele quer é fazer novo. E novo não significa igual. Novo significa transformado. É o tipo de mudança que não devolve o passado, mas entrega algo melhor, mais sólido, mais verdadeiro. O que você quer recuperar, Deus quer renovar. E esse é o ponto onde o entendimento humano se confunde, porque a gente insiste em pedir de volta o que ele quer substituir. O processo de Deus é cirúrgico. Ele toca exatamente onde a ferida começou. Às vezes é um perdão não liberado, às vezes é um orgulho guardado, outras vezes é a dor que você aprendeu a chamar de identidade. Mas Deus não te trata pelo sintoma, ele trata pela causa. Ele refaz onde ninguém ousou tocar, onde você mesmo já desistiu de tentar entender. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Essa é a essência da restauração divina. O que era velho não volta, o que é novo nasce, e o novo, quando vem de Deus, vem inteiro. Não vem pela metade, não vem remendado, não vem apenas para amenizar a dor, vem para transformar. É o tipo de renovação que muda o jeito de ver, o jeito de sentir, o jeito de existir. Muita gente quer cura, mas não quer o processo que a cura exige. Quer sentir leveza, mas sem abrir mão dos pesos que carregou por anos. Só que Deus não trabalha sobre entulho. Ele limpa, remove, desfaz e só então reconstrói. E nesse intervalo entre o que ele tira e o que ele coloca, é comum achar que está perdendo, mas é o contrário, você está sendo libertado. O que Deus faz é tão profundo que às vezes você só percebe depois. A dor que antes te moldava perde o poder. O que antes te prendia já não te define. As palavras que te feriram já não têm eco. E o coração, que antes reagia com medo, agora responde com paz. Isso é restauração completa. Não é a ausência da lembrança, é a presença de um novo significado. Deus não te devolve o que o tempo levou. Ele te entrega o que o tempo jamais poderia te dar. Uma versão tua que só nasceu depois da dor. E essa nova versão é prova viva de que o que ele refaz é sempre melhor do que o que você tentou consertar sozinho.
Toda ferida tem uma história. E quase sempre a gente passa boa parte da vida tentando esquecê-la, tentando não olhar, não tocar, não sentir. Mas Deus não age pela negação, Ele age pela revelação. Ele não te cura apagando o passado, Ele te cura mostrando que até o que doeu tem propósito. Ele usa justamente o que te feriu para gerar algo novo, sensível e profundo dentro de você. Há dores que te ensinam o que o conforto nunca ensinaria. Há quedas que te aproximam de Deus mais do que qualquer vitória. Porque é nas rachaduras que a luz entra. E é por isso que Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada marca em ferramenta. O que um dia foi motivo de vergonha se torna o lugar onde a graça opera com mais força. O que parecia fim vira testemunho. O que doeu passa a curar outros. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Essa promessa não é teórica, é viva. Ela fala de um Deus que não permite nada por acaso. Tudo o que te feriu, Ele já estava transformando em ponto de restauração. Mesmo quando você chorava e não via sentido, Ele já via propósito. E quando você achava que tinha se perdido, Ele só estava mudando o caminho para te levar mais fundo nele. A ferida que antes te paralisava, um dia vai ser o lugar de onde você vai falar com autoridade. Porque só quem sangrou entende o que é cura. E é assim que Deus forma os corações maduros, não com discursos, mas com cicatrizes. Ele te faz passar pelo que te lapida e depois te envia para curar quem está no mesmo vale. A restauração não apaga o passado, ela ressignifica. Deus não quer que você finja que nunca doeu. Ele quer que você olhe e diga, dói menos, porque Ele tocou aqui. O toque dele transforma o trauma em testemunho. E quando isso acontece, o que antes te fazia chorar passa a te fazer lembrar de como Ele te sustentou. É difícil aceitar que as feridas façam parte do plano, porque o instinto humano é fugir da dor. Mas Deus não te conduz à dor para te punir, e sim para te preparar. Ele te ensina a sentir diferente, a reagir diferente, a ver diferente. E no final, o que sobra não é a dor, é a sensibilidade de quem conhece o amor de Deus por dentro e não apenas por ouvir falar. Há fases em que Deus começa a restaurar, mas por fora tudo continua igual. O coração ainda se sente frágil, as orações ainda saem com lágrimas, o futuro ainda parece distante e mesmo assim algo sutil começa a mudar. É quase imperceptível, um alívio pequeno no meio da dor, uma coragem que surge no meio do medo, uma vontade leve de tentar de novo. É assim que Deus trabalha. O recomeço dele raramente tem cara de começo. O erro de muitos é achar que restauração significa euforia, que o milagre chega acompanhado de emoção e espetáculo. Mas Deus costuma agir de modo sereno, quase silencioso. Ele entra nos detalhes, muda pequenas coisas primeiro, ajusta pensamentos, acalma reações, ensina o coração a respirar em outro ritmo. E quando você percebe, já não sente mais o mesmo peso de antes. A dor não desapareceu de repente, mas perdeu o domínio. O que antes te travava já não tem mais o mesmo poder. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel, capítulo 2, versículo 25. Essa é a promessa de quem nunca se esquece do que o tempo levou. Deus não apenas devolve o que se perdeu, Ele reescreve o que o sofrimento interrompeu. Só que a restituição nem sempre vem com as mesmas formas. Às vezes, o que Ele devolve não é o que você perdeu, é algo que você ainda não imaginava ter. Porque Deus não volta no tempo, Ele cria tempo novo, e nesse novo, tudo o que parecia irreversível começa a florescer de outro jeito.
O recomeço de Deus é sutil, mas seguro. É como se ele dissesse: não precisa correr, eu estou reconstruindo devagar, mas com firmeza. Enquanto você espera sinais grandiosos, ele está ajustando as bases. Enquanto você pede o resultado, ele está moldando o coração. E é justamente isso que faz o novo permanecer. A estrutura muda antes da aparência mudar. Muitas vezes, o inimigo tenta te convencer de que nada está acontecendo, mas essa é a mentira mais comum em meio ao processo. Porque Deus trabalha em silêncio para que a obra não seja interrompida. Ele sabe o tempo certo de expor o que está sendo feito. Enquanto isso, tudo se organiza no invisível. A paz volta, a esperança se reacende, a alma volta a reconhecer o próprio valor. E quando o recomeço chega, não vem como explosão, vem como leveza. De repente, aquilo que te sobrecarregava já não pesa tanto, aquilo que te magoava já não te prende, aquilo que te roubava a fé já não tem mais voz. E o coração começa a bater num compasso novo, mais calmo, mais livre. Deus é especialista em começos que parecem nada, mas significam tudo. O novo dele não precisa ser barulhento para ser real. Ele chega no silêncio, cresce na paz e se revela no tempo certo. E quando você olhar para trás, vai perceber. O recomeço começou no dia em que você parou de tentar controlar e apenas deixou Deus restaurar. Agora é o momento de respirar fundo e parar de tentar entender o que Deus já decidiu resolver. Você não precisa mais segurar o que está machucando. Ele está te chamando para soltar, para permitir que o processo continue até o fim, para confiar que o que foi quebrado não vai terminar em ruína, vai terminar em glória. Se você sente que Deus está falando com você, é porque essa palavra te encontrou no exato tempo da restauração. Senhor, neste instante, eu oro por cada pessoa que chegou até aqui com o coração cansado, carregando fragmentos que o tempo e a dor deixaram. Tu sabes o que ninguém sabe, vês o que ninguém vê. Conheces cada parte que se quebrou, cada lembrança que ainda pesa, cada oração que foi feita em silêncio e terminou em lágrimas. Hoje, Pai, nós te pedimos uma coisa: restaura. Não de qualquer jeito, mas por completo. Restaura a mente que se perdeu em pensamentos de medo. Restaura o coração que endureceu para não sentir. Restaura a fé que se enfraqueceu tentando entender o que só pode ser vivido. Entra nas partes que o tempo rachou, nas áreas que o cansaço apagou, e faz o teu toque devolver vida, onde só restava sobrevivência. Tu és o Deus que não remenda, és o Deus que refaz. E é por isso que nós te entregamos tudo, até o que ainda dói. Porque se o Senhor tocar, até a dor vira caminho. Se o Senhor falar, até o silêncio faz sentido. Se o Senhor soprar, até o que parecia morto vai respirar de novo. Senhor, traz leveza para quem não sente mais esperança. Derrama paz sobre quem está tentando parecer forte, mas está exausto por dentro. Ensina o coração a esperar sem medo, a descansar sem culpa, a confiar sem precisar entender. Que cada lágrima caída se transforme em semente de algo novo. Restaura, Deus, as relações que o orgulho afastou, as emoções que o trauma congelou, os sonhos que a decepção sepultou. Restaura não apenas o que se perdeu fora, mas o que foi danificado por dentro. Faz tudo novo. Refaz o que o tempo desgastou. Cura o que a alma aprendeu a esconder, e que quando essa restauração estiver completa, cada pessoa que ora agora possa reconhecer: o que me quebrou foi o que me aproximou de Deus. Que o testemunho nasça do meio da cicatriz, que a força volte, mas dessa vez ancorada na fé e não no controle. Senhor, nós confiamos. Mesmo sem entender, confiamos. Mesmo cansados, entregamos. Mesmo chorando, esperamos. Porque sabemos que a tua fidelidade não tem prazo e a tua restauração nunca é parcial. Faz nova toda coisa que um dia se partiu.
e que no fim desse processo não sobre apenas alguém curado, mas alguém transformado, moldado pelas tuas mãos, inteiro novamente em ti. Em nome de Jesus. Amém. A restauração de Deus nunca é apressada, mas é perfeita. Ele não te devolve o que o tempo tirou. Ele te devolve o que o tempo nunca poderia te dar. E quando ele termina, não há vestígios da dor, apenas marcas que agora têm sentido. Talvez você ainda não veja o resultado. Talvez ainda sinta o cansaço de quem lutou demais. Mas algo já mudou. O teu coração começou a reagir diferente. Isso é sinal de que a cura está em andamento. Não tente entender o ritmo do céu. Deus não trabalha por visibilidade, trabalha por propósito. Enquanto você quer respostas, Ele quer restauração. E a restauração não vem pelo entendimento, vem pela rendição. A fé começa exatamente onde o controle termina. E é nesse espaço que Deus faz o impossível acontecer. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Então, não apresse, não desconfie, não desista. O Deus que está te restaurando é o mesmo que te levantará com força dobrada. A tua vida não está em ruínas, está em reforma. E no tempo certo, o que hoje dói vai ser o que vai fazer sentido. E antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem um material especial lá, preparado para te acompanhar semana após semana, com propósito, oração e direção espiritual. Se essa palavra falou com você, guarda uma certeza. Deus está te restaurando por completo. O que Ele começou na tua vida não vai parar pela metade. O céu já está trabalhando nas partes que você achava perdidas, e quando ele terminar, até as tuas cicatrizes vão brilhar como sinal da graça que te sustentou. Deixe nos comentários a tua declaração de fé. Eu creio que Deus está me restaurando por completo. Curta, se inscreva e permaneça aqui. Cada palavra que chega é uma continuação do que Deus está fazendo dentro de você. A restauração não acabou. Está apenas no meio, e o final já está escrito. Você sairá disso inteiro, forte e em paz. Deus te abençoe.